A chave oculta para o sucesso. A disciplina estoica que poucos praticam. Imagine-se despertando antes do sol nascer, em um momento em que a casa inteira ainda repousa e a cidade permanece mergulhada no silêncio. Não há sons de carros, não há barulho de vozes, não há palmas que reconheçam o seu esforço. Só existe você, o ar frio que atravessa a janela e o peso do próprio corpo ainda pedindo por mais alguns minutos de sono. Nesse instante acontece a primeira grande batalha do dia: levantar-se para cumprir o que decidiu ou ceder ao conforto que sussurra para ficar. Não há plateia, não há espectadores, não há câmeras registrando sua escolha. Só você e a sua consciência. É exatamente nesses momentos, escondidos dos olhos do mundo, que começa a ser forjada a disciplina que poucos praticam e que, para muitos, continua sendo o segredo mais bem guardado por trás de toda conquista real. A sociedade moderna insiste em repetir que o sucesso é questão de motivação. A palavra está em todos os lugares, vendida em livros de autoajuda, em palestras inspiracionais, em vídeos rápidos que prometem mudar sua vida em segundos. Mas a realidade é que a motivação é um combustível instável, que se acende como fogo de palha e logo se apaga diante do primeiro vento contrário. Quantas vezes você já se sentiu motivado em uma noite, cheio de planos para o dia seguinte, e pela manhã, aquela energia havia desaparecido sem deixar vestígios? É por isso que tantos começam e tão poucos terminam. A motivação não sustenta ninguém a longo prazo. O que realmente separa os que alcançam algo extraordinário dos que ficam presos em ciclos de promessas não cumpridas é a disciplina. Os estoicos já haviam compreendido essa verdade muito antes de qualquer coach moderno. Marco Aurélio, imperador de Roma, poderia ter vivido embalado pelos privilégios do poder, mas preferiu registrar em seus escritos pessoais lembretes de disciplina. Ele escrevia não para os outros, mas para si, como se precisasse diariamente lembrar-se de que governar um império começava por governar a própria mente. Sêneca aconselhava seus discípulos a se prepararem para a adversidade antes que ela chegasse, ensinando que a disciplina diante do desconforto era mais poderosa do que qualquer riqueza acumulada. Epicteto, que nasceu escravo, mostrava com sua vida que ninguém poderia aprisionar um homem que dominava sua própria mente, porque a verdadeira liberdade é fruto de disciplina interior. Quando você olha para a sua vida atual, quantas vezes percebe que deseja mudanças, mas permanece refém de hábitos que se repetem? Você sabe que precisa cuidar do corpo, mas negocia treinos. Você sabe que precisa economizar, mas cede ao impulso de gastar. Você sabe que precisa estudar, mas troca o aprendizado por horas intermináveis em distrações. No fundo, você não sofre pela falta de conhecimento, sofre pela falta de disciplina em aplicar aquilo que já sabe. E é exatamente aqui que mora a chave oculta. O sucesso não se constrói em um grande salto, mas em milhares de microdecisões feitas no silêncio, quando ninguém observa. O problema é que vivemos em uma era que glorifica o imediato. As redes sociais nos condicionam a buscar recompensas rápidas, curtidas instantâneas, validação constante. Estamos cercados de estímulos que reforçam a ideia de que tudo precisa ser fácil, rápido e prazeroso. Mas quanto mais nos entregamos a esse ciclo, mais nos afastamos daquilo que realmente edifica caráter e resultados duradouros. A disciplina estoica vai contra essa corrente. Ela nos ensina a suportar a demora, a valorizar o processo, a encontrar sentido no esforço invisível. E justamente por ser contrária ao espírito da época, ela parece quase oculta, como se fosse um segredo esquecido, quando na verdade sempre esteve ao alcance de qualquer um disposto a enfrentar a si mesmo. A questão que você precisa se fazer agora é simples. Quem você é quando ninguém está olhando? É fácil agir de forma disciplinada quando há olhos observando,
quando existe cobrança externa, quando há aplausos e reconhecimento. Mas a disciplina que realmente transforma não acontece no palco, acontece no bastidor. É acordar cedo, sem precisar postar uma foto para provar. É trabalhar em silêncio em um projeto quando ninguém acredita em você. É manter um compromisso consigo mesmo, mesmo quando ninguém perceberá se você falhar. Essa é a disciplina que poucos praticam, porque ela exige renúncia do ego, exige suportar a invisibilidade, exige encontrar motivação não em aplausos, mas na própria consciência. A filosofia cartesiana nos ajuda a clarear essa reflexão. Descartes dizia que para alcançar a verdade era necessário duvidar de tudo e filtrar o pensamento até restar apenas o que fosse sólido. Essa é também a base da disciplina. Eliminar ilusões, cortar justificativas e deixar apenas o que é firme. Quando você acorda e sente a tentação de adiar, a mente cria justificativas sedutoras. Só mais 5 minutos. Amanhã eu compenso, não vai fazer diferença. Mas se você aplicar o método da dúvida cartesiana, verá que tudo isso não passa de auto-engano. A verdade é simples e dura. Cada pequena escolha tem peso. Cada renúncia ao compromisso se acumula. Cada vitória silenciosa fortalece. O sucesso, portanto, não é um destino. É o acúmulo de pequenas decisões invisíveis. É como uma parede erguida tijolo por tijolo, sem que ninguém perceba, até o momento em que se torna inegável. Essa construção é lenta, exige paciência e constância, mas cria algo que nenhuma motivação passageira consegue derrubar. A disciplina é a argamassa invisível que une os tijolos da sua vida. Sem ela, qualquer vento derruba a estrutura. Com ela, mesmo que demore, o que você constrói permanece. É aqui que começa a sua jornada. Ao longo deste vídeo, vamos desmontar os mitos que cercam a ideia de sucesso, vamos revelar por que o anonimato é um dos maiores aliados da disciplina, vamos mostrar como o desconforto pode se tornar treino de força interior e como a mente, quando guiada com clareza e método, pode transformar completamente sua realidade. Mas antes de avançar, você precisa decidir se está disposto a olhar para dentro sem máscaras, sem ilusões, sem desculpas. Porque o caminho estoico não promete aplausos, promete transformação. Agora que você já entendeu a importância desse princípio oculto, vamos juntos explorar por que tantos se iludem com promessas de sucesso rápido e acabam fracassando ao não compreender o que sustenta qualquer conquista verdadeira. Vivemos em uma era onde tudo parece urgente, onde o valor de algo está diretamente ligado à sua velocidade. O sucesso virou produto de prateleira, vendido em vídeos curtos, frases prontas e rotinas mágicas que prometem resultados em 7 dias. É o mito moderno do sucesso instantâneo, a ilusão de que basta desejar muito, repetir afirmações e seguir alguns passos populares para alcançar uma vida extraordinária. Mas a realidade não é assim. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido deixará de se frustrar com atalhos que não levam a lugar algum. Esse mito se fortalece porque toca diretamente na nossa impaciência. A mente, quando treinada para o prazer imediato, rejeita tudo o que envolve esforço, repetição, tédio e demora. A cultura das redes sociais reforça esse padrão. Ao passar o dedo por vídeos curtos e recompensas visuais imediatas, o cérebro aprende que tudo deve ser rápido, simples, acessível. E quando a vida real exige paciência, planejamento e desconforto, a pessoa desiste, achando que está fazendo algo errado. Não está.
A realidade é que viver com profundidade exige esforço. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Não havia recompensa rápida para quem desejava virtude. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para ver resultados imediatos, mas para lapidar seu caráter. Sêneca alertava sobre a armadilha do tempo mal aproveitado, chamando atenção para a vida que escorre por entre os dedos de quem vive em distração constante. Epicteto ensinava que o foco de um homem deveria estar em seus próprios atos e não nos resultados fora do seu controle. Todos esses homens sabiam que a construção de si mesmo era um processo longo, doloroso e muitas vezes ingrato. Hoje, somos condicionados a evitar tudo que pareça demorado. Queremos dinheiro rápido, corpo rápido, sabedoria rápida, resultados imediatos com o mínimo de resistência. Mas o que vem fácil geralmente é superficial. E o superficial não sustenta ninguém quando a vida aperta. Por isso, tantos entram em colapso diante da menor frustração. Por dentro, são frágeis, construídos sobre uma base feita de atalhos, algoritmos e promessas de transformação em 21 dias. O problema não é querer melhorar rápido. O problema é acreditar que é possível fazer isso sem disciplina. E é aqui que o mito do sucesso instantâneo colide com a realidade brutal do autodomínio. Não importa quantas técnicas de produtividade você aplique, quantas metas você anote, quantos vídeos motivacionais você assista. Se você não treina sua mente para suportar o atraso da recompensa, vai quebrar no primeiro obstáculo. Porque a vida real cobra caro de quem se ilude com atalhos. O sucesso verdadeiro não tem data de entrega. Ele é cultivado em silêncio, regado com persistência e moldado pela repetição de decisões certas, feitas quando ninguém está aplaudindo. Quando você aceita isso, para de se comparar com quem aparenta estar à frente, porque entende que cada um carrega um processo invisível. E começa a respeitar mais o seu ritmo, porque sabe que constância supera a explosão. Descartes diria que antes de crer em algo, é preciso passar pelo crivo da dúvida. E se aplicássemos esse princípio ao sucesso moderno, veríamos como muito do que é vendido como fórmula é, na verdade, ilusão bem embrulhada. O método cartesiano exige clareza, e clareza exige que você desmonte suas próprias crenças. Então pare e reflita. Por que você acredita que precisa estar em um lugar melhor em tão pouco tempo? Quem te disse que se você não melhorar em 30 dias, está atrasado? Que lógica sustenta essa pressa que consome sua mente e drena sua energia? Quando você destrói essas falsas premissas, sobra a realidade nua. O que vale a pena é lento. A força leva tempo para ser construída. O respeito, tempo para ser conquistado. A sabedoria, tempo para ser absorvida. Nada disso cabe em promessas de final de semana. E tudo isso exige um tipo de disciplina que não se aprende em posts motivacionais, mas na prática silenciosa de quem escolhe não ceder todos os dias. Enquanto o mundo corre atrás do novo hack, do novo hábito milagroso, da nova rotina de sucesso de alguém famoso, o estoico permanece firme em sua caminhada invisível. Ele não busca a fórmula que funcione em uma semana. Ele constrói a si mesmo como quem esculpe uma estátua, devagar, com atenção, com paciência, porque sabe que o valor do que está construindo não está na velocidade, mas na solidez. O que você precisa hoje não é de mais uma dica de produtividade. O que você precisa é treinar sua mente para suportar a lentidão, para permanecer quando tudo em você pede para desistir, para continuar fazendo o certo, mesmo sem ver resultados imediatos. Esse é o antídoto contra o mito do sucesso instantâneo. É também a fundação sobre a qual a disciplina estoica se ergue. Se você for capaz de romper com essa mentalidade imediatista, abrirá espaço interno para algo muito mais poderoso, a força silenciosa do anonimato.
O próximo passo é entender por que o que você faz, quando ninguém está vendo, é o que mais molda quem você realmente é. O que você faz, quando ninguém observa, revela mais sobre sua essência do que qualquer ato praticado em público. O poder secreto do anonimato não está em esconder-se do mundo, mas em cultivar um espaço onde o ego não interfere, onde a disciplina é vivida de forma pura, sem a contaminação da necessidade de aplauso. A maioria das pessoas busca reconhecimento imediato para se manter firme em seus compromissos. Querem que os outros vejam seus esforços, validem suas escolhas e confirmem que estão no caminho certo. Mas a disciplina que realmente transforma é aquela que permanece intacta, mesmo na ausência de testemunhas. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicar ou impressionar, mas como lembretes íntimos para si mesmo. Seus textos nunca tiveram a intenção de se tornar obras conhecidas. Ele escrevia porque sabia que precisava ordenar a própria mente, revisar suas falhas e reforçar seus princípios. Esse é o exemplo de uma disciplina silenciosa, praticada sem expectativas externas. Ele não buscava seguidores, curtidas ou aplausos. Buscava coerência consigo mesmo, e é essa coerência invisível que sustenta a integridade diante de qualquer circunstância. Quando você age apenas pelo olhar alheio, sua disciplina se torna frágil. Basta que os holofotes se apaguem e seu compromisso se dissolve. Mas quando você aprende a agir mesmo na solidão, constrói uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. Epicteto dizia que não devemos nos orgulhar de falar sobre filosofia, mas de viver de acordo com ela. Isso significa que os maiores atos de disciplina são invisíveis. São aqueles que se repetem dia após dia, quando ninguém elogia, quando ninguém reconhece, quando não há recompensa imediata. No anonimato não há espaço para máscaras. É o território onde você confronta a si mesmo. Descartes diria que é o exame interior mais puro, pois não há ilusões criadas pela necessidade de impressionar os outros. Apenas a dúvida metódica sobre o que você faz de fato e o que você finge fazer. Nesse processo, cada escolha invisível ganha peso. Levantar cedo sem alarde, cumprir uma tarefa sem divulgação, manter-se fiel a um princípio sem exibir ao mundo. Essas pequenas práticas constroem uma integridade tão sólida que, quando o olhar externo aparece, você já é alguém moldado por dentro. O anonimato é um treino de liberdade. Nele, você se desprende da dependência do reconhecimento. Aprende a valorizar o esforço pelo esforço, o compromisso pelo compromisso. Sêneca dizia que o homem que se contenta consigo mesmo é verdadeiramente livre. Essa liberdade nasce quando você não precisa provar nada a ninguém. Quando acorda cedo e cumpre seu dever não para postar uma foto, mas porque reconhece que esse ato, mesmo invisível, o fortalece. Quando abre mão de distrações, não para mostrar disciplina aos outros, mas porque entende que a mente precisa de clareza. No silêncio, a disciplina assume um valor diferente. Torna-se uma espécie de pacto sagrado entre você e sua consciência. Um contrato que não pode ser quebrado sem consequências internas. E quanto mais você pratica essa disciplina escondida, mais percebe que o verdadeiro valor do ato não está na sua visibilidade, mas no impacto invisível que ele gera na sua mente, no seu caráter e na sua capacidade de enfrentar desafios maiores. Enquanto muitos vivem para manter uma imagem, os estoicos nos lembram que é na ausência de público que se testa o caráter. A imagem pode ser fabricada, mas a disciplina invisível não admite falsificação. Ela é construída no atrito das escolhas pequenas, no silêncio das manhãs sem testemunhas, na rotina que parece ingrata, mas que transforma.
É por isso que o anonimato é um segredo de poder. Ele retira da disciplina qualquer aditivo externo e a deixa em sua forma pura. Quando você aprende a ser fiel a si mesmo em silêncio, conquista algo que o mundo não pode tirar: consistência verdadeira. E é essa consistência que se manifesta de forma inabalável quando os grandes desafios chegam. Agora que você entendeu o peso do anonimato, é hora de olhar para o próximo aspecto da disciplina estoica: a escolha consciente do desconforto como ferramenta de fortalecimento. Porque a disciplina não é apenas silenciosa, ela também é forjada no fogo daquilo que evitamos. A maioria das pessoas foge do desconforto como se ele fosse um inimigo a ser eliminado. O corpo pede descanso, a mente pede prazer, o ego pede facilidade, e o instinto humano obedece como se fosse lei. Mas para os estoicos, o desconforto era um mestre. Sêneca aconselhava seus discípulos a se prepararem para a pobreza antes que ela chegasse. Não era uma provocação cruel, mas uma forma de lembrar que viver de forma simples por escolha fortalece mais do que viver no luxo por hábito. O treino do desconforto é uma das disciplinas mais esquecidas no mundo moderno, justamente porque tudo ao nosso redor é projetado para suavizar o esforço, encurtar distâncias, anestesiar a dor e oferecer gratificação imediata. A disciplina do desconforto começa em pequenas escolhas: tomar banho frio quando a mente pede por água quente, caminhar quando o impulso é pegar o carro, guardar o telefone quando a ansiedade pede por distração, comer o suficiente quando o desejo grita por excesso. Não são atos de autopunição, mas de fortalecimento. Cada vez que você escolhe conscientemente o caminho mais difícil, envia uma mensagem silenciosa à sua mente: você está no comando, não os seus impulsos. Esse pequeno ato repetido cria uma muralha interna contra a fraqueza, porque o corpo aprende a obedecer à razão em vez de dominar a vontade. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto for escravo das circunstâncias externas. E nada nos escraviza mais do que a necessidade constante de conforto. Se você só age quando o ambiente está favorável, se só trabalha quando está inspirado, se só treina quando está motivado, então nunca estará verdadeiramente livre. O desconforto voluntário é a chave para a liberdade interior, porque mostra que você pode resistir mesmo quando tudo em você pede para parar. Ele ensina que dor não é sinônimo de derrota e que resistência não é sinal de fraqueza, mas de poder. Descartes, com sua filosofia da dúvida metódica, nos convidaria a questionar: será mesmo que precisamos de tantas facilidades para viver bem? Ou será que essas facilidades nos enfraquecem ao ponto de nos tornar incapazes de enfrentar a realidade quando ela se apresenta sem filtros? A clareza cartesiana nos ajuda a perceber que o excesso de conforto cria uma ilusão de segurança, mas basta a vida apertar para revelar a fragilidade que escondíamos sob camadas de prazeres. O desconforto treinado, ao contrário, prepara a mente e o corpo para a adversidade inevitável. O que poucos percebem é que o desconforto escolhido é muito menos doloroso do que o desconforto imposto. Escolher passar frio por alguns minutos fortalece mais do que ser surpreendido pela falta de recursos. Treinar o corpo com disciplina dói menos do que enfrentar doenças causadas pelo sedentarismo. Negar uma compra por autocontrole machuca menos do que viver anos preso a dívidas. O desconforto voluntário é, na verdade, um seguro contra o sofrimento inevitável. Ele é o ensaio da mente para quando a vida decidir cobrar seu preço. Essa disciplina de escolher o difícil cria uma confiança silenciosa. Você passa a olhar para situações de crise com outra postura, porque já treinou sua mente para não entrar em pânico. Já experimentou o vazio, a falta, a dor controlada.
E isso faz com que a dor inesperada não o destrua. Sêneca chamava esse treino de antecipação dos males, não para viver em constante pessimismo, mas para viver em constante preparação. E essa preparação se transforma em coragem quando a vida real apresenta sua face dura. No fundo, todos sabemos que o crescimento raramente nasce no conforto. Nenhum atleta se torna campeão apenas em dias fáceis. Nenhum filósofo constrói sabedoria apenas em momentos agradáveis. Nenhum ser humano alcança profundidade fugindo das dificuldades. O desconforto é o terreno onde o caráter é lapidado e fugir dele é fugir de si mesmo. A disciplina estoica nos convida a inverter essa lógica, não esperar o desconforto nos esmagar, mas buscá-lo antes, como quem fortalece os músculos da alma. É nesse ponto que percebemos algo essencial. A disciplina não é apenas resistência ao que dói. Ela é também a inteligência de controlar as pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que, repetidas, constroem ou destroem uma vida. O próximo passo é compreender como o sucesso não depende de grandes acontecimentos visíveis, mas de microdecisões invisíveis, que moldam o destino de quem ousa praticá-las. O que destrói ou constrói uma vida raramente são os grandes eventos que ficam na memória. São as escolhas invisíveis, repetidas dia após dia, que esculpem lentamente o destino. A disciplina não é um ato grandioso e isolado, mas a soma silenciosa de microdecisões que parecem pequenas demais para serem notadas, mas que juntas definem quem você se torna. O sucesso não acontece em palcos iluminados, mas em corredores estreitos de escolhas íntimas que quase ninguém percebe. Pense em alguém que decide constantemente levantar-se na primeira vez que o despertador toca. Esse gesto, que parece banal, comunica à mente que a vontade prevalece sobre o impulso de permanecer no conforto. Ao repetir essa decisão, cria-se uma identidade de disciplina que se estende para outras áreas. Agora, compare com alguém que sempre negocia com o sono, prometendo a si mesmo que alguns minutos não farão diferença. Essa pessoa treina a mente a acreditar que promessas podem ser quebradas e cada quebra, mesmo invisível, corrói sua integridade. É nesse ponto que a vida se decide, em microescolhas que ninguém vê, mas que definem a estrutura do caráter. Epicteto afirmava que não controlamos os eventos externos, mas controlamos nossas reações. Essa verdade é simples, mas revolucionária. Você não pode controlar se o mundo vai te reconhecer, se o dinheiro vai chegar rápido, se o corpo vai responder como espera. Mas pode decidir, repetidamente, como reagir a cada circunstância. Esse poder de decidir antes do impulso é a base da disciplina. Quando você antecipa sua resposta, já não fica à mercê da emoção do momento. Aprende a dominar não apenas seus atos, mas sua própria programação mental. Descartes falava em organizar os pensamentos para que cada decisão fosse clara e distinta. Esse método cartesiano, aplicado à disciplina, significa não esperar o caos para decidir, mas definir antes o que será feito. Ao invés de depender de motivação para treinar, você estabelece que o treino é inegociável. Ao invés de esperar vontade para estudar, você organiza o horário de estudo como algo fixo. Ao invés de confiar no humor do momento para trabalhar, você age porque já decidiu previamente. É nesse planejamento que nasce a força das microdecisões, porque você elimina espaço para negociações internas. A disciplina, quando vivida nesse nível invisível, começa a alterar a própria percepção de si mesmo. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao ambiente e passa a ser alguém que constrói o ambiente interno que deseja viver. Cada microdecisão bem executada fortalece a confiança. Você passa a confiar em si,
porque tem provas concretas de que cumpre aquilo que promete. E essa confiança silenciosa se torna um tipo de poder que não depende de elogios, mas apenas da lembrança de que você fez o que disse que faria. O perigo está em subestimar essas pequenas escolhas. Uma refeição negligenciada, um treino perdido, uma tarefa adiada parecem inofensivos isoladamente, mas ao se acumularem, criam um padrão que arrasta para baixo. Da mesma forma, cada microdecisão respeitada parece irrelevante no momento, mas ao ser somada ao longo dos dias, constrói uma estrutura que não pode ser facilmente derrubada. O segredo não está em esperar grandes vitórias, mas em colecionar vitórias invisíveis que ninguém aplaude, mas que transformam silenciosamente sua identidade. Esse é o ponto onde muitos desistem. Não suportam a ausência de resultados imediatos e negligenciam a importância dessas pequenas práticas. Mas quem consegue enxergar valor nas microdecisões está sempre um passo à frente, porque entende que o amanhã é apenas a consequência acumulada do hoje. E entende que disciplina não é lutar contra gigantes, mas contra pequenas tentações que se disfarçam de insignificantes. O próximo passo é compreender que essas microdecisões só se tornam realmente poderosas quando guiadas por clareza mental. E é aqui que entra a filosofia cartesiana em sua forma mais prática. Um método contra o caos, capaz de filtrar ilusões e fortalecer a mente para que cada decisão seja sustentada por razão e não por impulso. A mente humana é um campo de batalha constante, entre pensamentos que surgem sem controle, emoções que oscilam ao sabor das circunstâncias e impulsos que nos empurram para decisões rápidas. Muitos se perdem em meio ao caos interno. É nesse ponto que a disciplina se enfraquece, porque sem clareza o indivíduo cede às ilusões que fabrica para si mesmo. René Descartes compreendeu esse dilema e construiu um método para combatê-lo: a dúvida metódica. Para ele, antes de aceitar qualquer ideia, era preciso submetê-la ao crivo da razão, depurar o que não fosse sólido e manter apenas aquilo que resistisse à análise. Esse mesmo método pode e deve ser aplicado à disciplina pessoal. Quantas vezes você acreditou que não tinha tempo para realizar algo, quando na verdade desperdiçou horas em distrações? Quantas vezes se convenceu de que estava cansado demais, quando na verdade sua mente apenas resistia ao esforço necessário? Quantas vezes adiou uma decisão acreditando que era prudência, quando na verdade era medo disfarçado? Essas ilusões são fabricadas diariamente pela mente e, sem clareza, você se torna refém delas. O método cartesiano ensina a questionar. Será mesmo verdade que estou cansado demais? Será mesmo que não tenho tempo? Será mesmo que preciso esperar pelo momento perfeito? Ao duvidar, você dissolve justificativas e revela a essência da questão. A disciplina não é apenas a capacidade de agir contra o impulso, mas de pensar contra a ilusão. Um homem sem clareza pode até tentar manter rotinas rígidas, mas logo se perde, porque age sem compreender o porquê de suas escolhas. Já o homem que questiona, que organiza o pensamento antes da ação, constrói disciplina sólida, porque não se baseia apenas em vontade, mas em razão. Descartes afirmava que uma decisão clara e distinta tem mais força do que qualquer emoção passageira. E isso se aplica diretamente ao autodomínio. A clareza cartesiana também ensina a fragmentar problemas. Quando algo parece grande demais, a mente tende a paralisar. Mas se você divide a tarefa em partes menores, elimina o caos e age de forma ordenada. Isso é disciplina aplicada ao pensamento. Ao invés de se perder em preocupações abstratas, você organiza etapas práticas que podem ser executadas sem drama.
Ao aplicar esse método diariamente, sua mente deixa de ser refém da ansiedade e passa a operar como um aliado da sua disciplina. Os estoicos reforçavam essa visão ao lembrar que não controlamos os fatos, mas podemos controlar como pensamos sobre eles. E quando combinamos o rigor cartesiano com a serenidade estoica, nasce uma mente disciplinada que não se deixa levar por ilusões internas nem por pressões externas. Essa mente clara não depende de motivação, porque já está preparada para agir segundo um método. Ela não negocia consigo mesma, porque já filtrou as desculpas antes que elas surgissem. Esse poder de clareza é o que diferencia quem vive reativo de quem vive proativo. O reativo sempre espera o caos chegar para decidir, e nesse momento geralmente erra, porque o impulso domina. O proativo decide antes, elimina dúvidas inúteis e segue em frente com convicção. Essa convicção não é cega, é fruto de raciocínio lúcido. Por isso permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A disciplina sem clareza é uma prisão. Você pode até manter uma rotina por um tempo, mas logo se sente sufocado, sem sentido no que faz. Já a disciplina com clareza é liberdade, porque cada ato está alinhado a uma lógica profunda que sustenta sua identidade. Quando você entende por que escolhe algo, torna-se mais fácil sustentar essa escolha. A clareza ilumina a disciplina, e juntas elas criam um poder que resiste a qualquer tempestade. Mas mesmo com clareza, existe outro inimigo moderno que precisa ser enfrentado: a distração constante. Vivemos cercados de ruídos que fragmentam nossa atenção e enfraquecem nossa força de vontade. O próximo passo é compreender como a mente distraída sabota a disciplina e como os estoicos treinavam para silenciar esse ruído interno e reconquistar a atenção plena. A mente distraída é a prisão invisível do nosso tempo. Nunca houve uma época com tantos recursos à disposição e, paradoxalmente, nunca houve tanta dificuldade em manter o foco. As notificações que surgem a cada minuto, os fluxos intermináveis de informação, a comparação constante nas redes sociais, tudo foi construído para capturar a atenção e transformá-la em mercadoria. Mas quanto mais você se deixa levar por esse ruído, mais se afasta da disciplina que sustenta qualquer conquista verdadeira. A distração não apenas rouba tempo, ela fragmenta a alma, dissolve a capacidade de concentração e mina a clareza necessária para decisões consistentes. Os estoicos entendiam que a mente sem direção é facilmente escravizada. Marco Aurélio refletia sobre a necessidade de guardar a própria atenção, de não desperdiçar vida em pensamentos dispersos. Epicteto reforçava que quem não controla a mente se torna joguete dos estímulos externos. Essa preocupação se intensifica quando olhamos para a realidade atual. Vivemos em um ambiente que programa a distração como padrão. O celular vibra, a tela pisca, a mente salta de uma janela para outra. Cada vez que você se entrega, não perde apenas alguns segundos, perde a capacidade de estar inteiro em uma única tarefa. A disciplina, nesse contexto, não é apenas cumprir compromissos externos, mas proteger a mente contra invasões. É escolher deliberadamente o silêncio interno em meio ao barulho constante. Essa escolha exige treino. Do mesmo modo que o corpo precisa de exercício para se fortalecer, a atenção precisa de prática para se tornar firme. Os estoicos praticavam esse fortalecimento por meio da reflexão escrita, da meditação sobre a morte, da repetição de máximas que ancoravam a mente em princípios imutáveis. Ao escrever para si, Marco Aurélio não apenas organizava ideias, mas treinava a atenção a permanecer fixa no que era essencial.
Hoje, esse treino pode assumir novas formas, reservar momentos do dia para desconectar-se de estímulos artificiais, sentar-se em silêncio para escrever o que realmente importa, realizar exercícios de respiração profunda que devolvem a mente ao presente. Não se trata de buscar uma mente vazia, mas de conquistar uma mente focada, capaz de resistir à avalanche de distrações. A disciplina aplicada à atenção cria uma força interior que poucos possuem, porque não depende de retirar ruídos externos, mas de aprender a permanecer lúcido apesar deles. Descartes diria que para pensar com clareza é preciso ordenar o espírito e suspender julgamentos precipitados. O mesmo vale para a mente distraída. Não reagir a cada estímulo, não se deixar arrastar pelo próximo brilho de novidade. Essa suspensão consciente é um exercício cartesiano e estoico ao mesmo tempo. Quando você decide não reagir de imediato, conquista um espaço interno de liberdade. E nesse espaço, a disciplina floresce, porque a mente deixa de ser reativa e se torna soberana. A batalha contra a distração não é apenas uma luta por produtividade, é uma luta pela própria identidade. O homem fragmentado por estímulos não sabe mais quem é, porque sua atenção é constantemente sequestrada por vontades externas. O homem disciplinado na atenção, ao contrário, descobre sua própria voz no silêncio, reconhece seus princípios e fortalece sua autonomia. Essa disciplina mental não é visível aos outros, mas seus frutos se tornam inegáveis. Foco mais profundo, presença mais intensa, clareza nas escolhas e serenidade em meio ao caos. Mas aqui surge um paradoxo fascinante. Quanto mais você se disciplina, mais livre se torna. O mundo moderno vende disciplina como prisão, como rotina engessada, como ausência de prazer. A filosofia estoica, combinada à clareza cartesiana, revela exatamente o contrário. Disciplina é liberdade. É a chave que rompe a escravidão dos impulsos, das distrações e das paixões descontroladas. E é isso que vamos explorar a seguir, compreendendo como a aparente rigidez da disciplina é, na verdade, a porta para a maior de todas as liberdades. Existe um paradoxo que confunde muitos. A disciplina, que em um primeiro olhar parece limitar, na verdade liberta. As pessoas associam disciplina a grades, a regras sufocantes, a uma vida sem prazer. Mas os estoicos revelaram que não há escravidão maior do que viver refém dos próprios impulsos. Quem não tem disciplina se torna escravo do apetite, da raiva, da preguiça, da necessidade constante de aprovação. Parece livre porque pode fazer tudo o que deseja, mas na prática está acorrentado a tudo o que sente. A verdadeira liberdade só existe quando você é capaz de dizer não a si mesmo, de resistir ao impulso momentâneo em nome de algo maior. Marco Aurélio dizia que ser dominado pela paixão é a maior das escravidões. A frase expõe uma verdade que ecoa até hoje. Não é o mundo externo que prende, mas o interno. O homem que não controla seus desejos nunca está satisfeito, porque vive em busca do próximo prazer. O que tem fome constante de aprovação nunca descansa, porque precisa sempre mostrar, provar, convencer. O que não domina o corpo sofre quando a saúde cobra o preço de anos de descuido. O que não domina a mente desmorona diante do menor contratempo. Essa não é liberdade, é servidão disfarçada. A disciplina, ao contrário, é a chave que abre a porta dessa prisão invisível. Quando você pratica o autodomínio, escolhe conscientemente não ser guiado pelas correntes da emoção descontrolada. Escolhe se levantar cedo, não porque gosta, mas porque decidiu. Escolhe trabalhar mesmo sem vontade, porque compreende o valor do compromisso. Escolhe calar diante da provocação, porque sabe que reagir seria entregar poder ao outro. Escolhe manter o foco, mesmo quando tudo ao redor chama para dispersão.
Essas escolhas, que parecem duras, criam uma força interior que liberta de dependências ocultas. Descartes nos ajuda a compreender isso ao afirmar que a liberdade verdadeira nasce quando a vontade segue a razão. A disciplina cartesiana é a arte de guiar os atos pela clareza e não pela paixão. Se você age apenas porque deseja, não é livre, está preso ao que sente, mas se age porque refletiu e decidiu com base em princípios claros, aí sim experimenta liberdade. Porque mesmo que o mundo ao redor tente te arrastar, você já possui dentro de si um eixo firme que não se move com facilidade. O paradoxo da disciplina é que ela exige restrição para gerar expansão. O atleta restringe prazeres momentâneos para expandir a força do corpo. O estudioso restringe horas de distração para expandir a mente. O trabalhador restringe gastos imediatos para expandir riqueza futura. Essa lógica é contraintuitiva, porque fomos ensinados a acreditar que liberdade é ausência de limites. Mas a ausência de limites não liberta, destrói. Só os limites conscientes, praticados com disciplina, constroem uma liberdade sólida. Ao experimentar essa liberdade, você percebe que não precisa viver em constante luta interna. A disciplina passa a ser natural, não um peso, porque a mente treinada já não busca atalhos. O que antes parecia esforço, agora se torna identidade. E quando disciplina se transforma em identidade, ela deixa de ser prisão para se tornar força criadora. Você passa a viver com mais serenidade, porque não teme perder o controle. O controle já é seu. Mas não basta compreender esse paradoxo em teoria. É preciso aplicar. E a aplicação não começa com grandes mudanças, mas com pequenos rituais de disciplina invisível que moldam o caráter no dia a dia. No próximo passo, vamos mergulhar em práticas concretas que você pode iniciar hoje mesmo para transformar disciplina em uma rotina silenciosa que fortalece sua vida sem depender de motivação passageira. Falar de disciplina pode soar como um conceito distante, quase abstrato, mas ela só ganha força quando é aplicada em rituais práticos. A beleza da filosofia estoica é que ela não se limitava a reflexões intelectuais, mas se tornava ação no cotidiano. Marco Aurélio escrevia todos os dias como quem afiava a lâmina da própria mente. Sêneca revisava suas ações à noite para medir se havia vivido conforme seus princípios. Epicteto ensinava exercícios de imaginação para preparar a mente contra infortúnios futuros. Todos tinham rituais que transformavam ideias em prática, e é exatamente isso que sustenta a disciplina invisível que conduz ao sucesso. Não é necessário reinventar sua vida de uma só vez. O poder da disciplina está em compromissos pequenos, mas inegociáveis. Escrever 3 linhas todas as manhãs sobre o que deseja ser e fazer. Escolher um desconforto diário, como andar sem distrações ou negar-se a uma pequena indulgência apenas para treinar a vontade. Estabelecer horários fixos para estudo ou trabalho e respeitá-los como se fossem compromissos sagrados. Esses atos parecem irrelevantes quando vistos isoladamente, mas acumulados criam um efeito poderoso, moldam sua identidade. Descartes nos ajuda a compreender isso ao propor que a clareza nasce do hábito de ordenar os pensamentos. Quando você escreve diariamente, não está apenas registrando palavras, está treinando a mente para separar ilusões de realidades, desejos passageiros de objetivos verdadeiros. Esse processo dá forma à disciplina mental e reduz a influência dos impulsos. Da mesma forma, ao praticar desconfortos voluntários, você não apenas fortalece o corpo, mas ensina a mente que pode escolher a razão acima da vontade imediata. O segredo está na constância. Não adianta praticar por alguns dias e abandonar.
A disciplina só se revela transformadora quando atravessa semanas, meses, anos. É nesse ponto que o ritual silencioso se transforma em pilar inquebrável. Você já não precisa se esforçar tanto para manter a prática, porque ela passa a fazer parte de quem você é. Essa transição de esforço para a identidade é a maior conquista da disciplina. Quando algo se torna parte de você, não há mais luta para sustentar, há apenas continuidade. Essas práticas não precisam ser divulgadas e é até melhor que não sejam. Quando você age em silêncio, sem expectativa de reconhecimento, preserva a pureza do ato. Sua disciplina não depende da validação dos outros, mas da coerência com seus próprios princípios. É esse anonimato que fortalece. Quando ninguém sabe, só você e sua consciência têm acesso ao valor do esforço. E isso cria um vínculo íntimo, quase inquebrável, com sua palavra interior. A cada dia que cumpre esses pequenos rituais, você acumula confiança. Essa confiança não é visível como uma medalha, mas é sentida em silêncio como certeza de que pode contar consigo mesmo. Esse tipo de confiança não se compra, não se herda, não se transfere. Ela só nasce da disciplina invisível. E quanto mais você a cultiva, mais percebe que não existe segredo externo para o sucesso. O segredo sempre esteve no poder de sustentar pequenos compromissos até que se tornem parte da sua essência. Ao aplicar essas práticas, você começa a notar algo surpreendente. A vida ganha simplicidade. O caos diminui, a clareza aumenta, a mente se torna mais forte. Você já não se perde em promessas inalcançáveis, nem em ilusões vendidas pelo imediatismo moderno. Sua rotina pode continuar simples, mas dentro de você há uma estrutura sólida que ninguém pode ver, mas que sustenta tudo o que você faz. É nesse ponto que a disciplina mostra sua face mais profunda. Ela não é apenas sobre conquistar metas externas, mas sobre transformar o próprio ser. O próximo passo é entender que a disciplina estoica, embora silenciosa, exige coragem para romper com a busca constante por aplausos. E quando você se compromete a esse caminho, descobre que o verdadeiro sucesso não é ser visto pelos outros, mas ser reconhecido pela própria consciência. Chegar até aqui é compreender que a disciplina não é uma técnica passageira, mas um modo de existir. A chave oculta para o sucesso não se revela em momentos de brilho, mas no silêncio das repetições diárias. O que poucos percebem é que essa disciplina, muitas vezes invisível, não busca fama nem reconhecimento. Ela busca coerência, busca a sensação inabalável de olhar para dentro e saber que você está sendo fiel àquilo que prometeu a si mesmo. É nesse ponto que a disciplina se torna não apenas um instrumento, mas a própria base de uma vida sólida. Os estoicos nunca disseram que o caminho seria fácil. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para se consolar em dias leves, mas para se preparar para a dureza da vida. Sêneca não aconselhou sobre treinar a pobreza porque acreditava que seria agradável, mas porque sabia que o desconforto ensina mais do que o prazer. Epicteto não falava sobre autocontrole porque isso traria admiração, mas porque sabia que sem ele, o homem se tornava escravo de si mesmo. Essa disciplina, que exige enfrentamento e constância, é pouco atraente para os olhos modernos, mas é justamente ela que separa a fragilidade da fortaleza. Praticar disciplina não é acumular restrições sem sentido. É escolher conscientemente os limites que fortalecem. É escrever mesmo sem vontade. É treinar mesmo sem energia. É estudar mesmo sem motivação. É cortar excessos mesmo quando o desejo chama. Esses atos moldam um caráter que já não precisa negociar consigo mesmo, porque aprendeu a agir pelo valor da decisão e não pelo sabor da emoção. Ao cultivar essa força, você descobre que o sucesso não é resultado de explosões de energia, mas de um fogo interno que nunca se apaga.
Descartes nos dá mais uma lente de compreensão. Ele dizia que a clareza surge quando se elimina a dúvida e se sustenta apenas o que é firme. A disciplina é justamente esse processo de eliminação. Você corta distrações, corta desculpas, corta ilusões, fica apenas com o que é essencial e firme. E quanto mais pratica esse corte, mais simples se torna viver. A disciplina ordena a vida como o método cartesiano ordena o pensamento, retirando o excesso para revelar o que é verdadeiro. É nesse ponto que surge a maior descoberta. O sucesso não é um lugar que se chega, mas um estado que se constrói continuamente. Não é sobre alcançar uma meta e descansar, mas sobre viver diariamente com a mente fortalecida e a vontade alinhada à razão. O sucesso externo pode ou não vir, mas o sucesso interno é inevitável quando se pratica disciplina. E esse tipo de sucesso ninguém pode roubar, porque não depende de circunstâncias, mas daquilo que você construiu dentro de si. Essa prática contínua cria uma espécie de confiança silenciosa. Você já não precisa provar nada, porque já sabe do que é capaz. Já não teme a crítica, porque reconhece sua própria firmeza. Já não vive buscando atalhos, porque compreende que o caminho certo é o único caminho seguro. Essa confiança não aparece em fotos nem em frases prontas, mas se manifesta na forma como você enfrenta cada desafio, na serenidade com que lida com o caos, na consistência com que cumpre o que promete. Chegando a esse ponto, fica claro que a disciplina não é prisão, mas libertação. Ela liberta da dependência do aplauso, liberta da tirania da motivação, liberta da fraqueza diante do desejo. A disciplina estoica é a chave oculta que poucos estão dispostos a usar porque ela exige silêncio, invisibilidade e constância. Mas quem tem coragem de girar essa chave, descobre portas que permanecem fechadas para todos os outros. E é com essa consciência que se abre a última etapa desta reflexão. Compreender que o valor da disciplina estoica não está apenas no que você conquista externamente, mas principalmente no que você se torna internamente. Porque no fim, a maior vitória é olhar para dentro e saber que você não é escravo de nada, mas senhor de si. Ao chegar ao final dessa jornada, a pergunta que ecoa é simples e poderosa. Você está disposto a praticar em silêncio aquilo que poucos praticam? O mundo está repleto de pessoas que sonham com sucesso, mas que desistem ao primeiro sinal de dificuldade. Estão à procura de atalhos, de fórmulas rápidas, de promessas que acalmem a ansiedade de conquistar algo sem esforço. Mas a disciplina estoica não se entrega a quem busca facilidades. Ela só se revela àqueles que aceitam caminhar sem aplausos, sem reconhecimento imediato, confiando que a transformação mais profunda acontece no invisível. Os estoicos nunca foram ingênuos em suas promessas. Eles não falaram de vitórias fáceis, mas de resistência diante das derrotas. Não falaram de conforto, mas de enfrentar o desconforto como ferramenta de fortalecimento. Não falaram de reconhecimento público, mas de coerência pessoal. Marco Aurélio governava um império, e mesmo assim, lembrava a si mesmo diariamente que era apenas um homem que precisava controlar a própria mente antes de controlar exércitos. Sêneca, cercado de riquezas, sabia que sua verdadeira fortaleza estava em estar pronto para perder tudo. Epicteto, nascido escravo, provava que a liberdade mais profunda não depende de correntes externas, mas de vencer as correntes internas. Essa é a chave oculta para o sucesso. Disciplina silenciosa, firme, invisível, que não depende de emoção passageira, mas de constância inquebrável. Uma disciplina que não precisa ser exibida porque já é vivida. Uma disciplina que não pede testemunhas porque sua maior recompensa está em olhar para dentro e reconhecer sua própria força.
Essa disciplina não transforma apenas sua produtividade ou seus resultados, mas transforma quem você é. E quando você se transforma, tudo o que constrói a partir daí ganha um peso diferente, porque vem de dentro para fora. Descartes diria que a clareza nasce quando cortamos as ilusões e ficamos apenas com o que é sólido. A disciplina é justamente esse corte. O corte das desculpas, das distrações, da pressa, da dependência dos outros. O que sobra depois desse corte é você em sua forma mais firme. E esse você disciplinado é capaz de enfrentar qualquer desafio, porque já venceu o maior inimigo de todos, a própria mente indisciplinada. O sucesso externo pode ser passageiro. Dinheiro pode ir e vir. Reconhecimento pode ser esquecido. A glória pública pode ser apagada pelo tempo, mas a disciplina que você constrói dentro de si permanece. Ela é a única vitória que não pode ser tirada, a única conquista que ninguém pode roubar, a única força que cresce quanto mais é praticada. Essa é a herança dos estoicos e o chamado da razão cartesiana. Viver com firmeza, viver com clareza, viver com disciplina. Agora, resta apenas uma decisão: continuar buscando atalhos que não existem ou assumir o caminho estreito, invisível e silencioso da disciplina estoica. Esse caminho não promete facilidade, mas promete solidez. Não oferece aplausos imediatos, mas oferece liberdade interior. E talvez essa seja a maior forma de sucesso que um ser humano pode alcançar.